Daqui a pouco vamos falar da lista dos vereadores, lista que foi divulgada pelo secretário Robert Rios, vereadores que indicaram nomes terceirizados na gestão de Firmino Filho. A Lídia Brito divulgou esse assunto no blog, daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. Mas antes, Edivaldo, você então conversou com Gessi Fonseca, né, hoje? Pois é, Joel, exatamente. Conversamos agora há pouco com a secretária da Economia Solidária, no cargo há quase 2 meses, falou sobre planos políticos. Olha, quem apostava na saída de Gessi Fonseca do PSC pode cair do cavalo. Ela não tem esse plano, pelo menos no curto prazo. Poderá disputar a eleição no próximo ano, mas no PSC. Então vamos acompanhar. Eu continuo filiada ao PSC, ao partido que me recebeu, que me acolheu e que me deu todo o suporte, tanto que no sentido local, né, Teresina, como também no sentido nacional. A política, ela muda muito rápido, né? Como eu sempre falo, nesse momento eu estou focada realmente nas atividades da secretaria, em desenvolver da melhor maneira possível aqui o meu trabalho na secretaria, tanto eu como a equipe que está comigo, mas o cenário político, o contexto político é algo que a gente também não pode descartar. Então, eu estou sempre analisando todas as propostas, analisando a situação, o que tem de possibilidades para 2022 e quero tomar a melhor decisão. Edivaldo, Gessi Fonseca, que está num partido que enfrentou duríssimos desafios em 2020, com investigações policiais, integrantes presos. Foi um ano difícil para o PSC, que tem que se reconstruir até. Reconstruir, Joelson. E nessa rota aí, nessa estratégia, Gessi Fonseca está muito alinhada à nova direção nacional do partido, que tem como principal referência o ex-senador pelo estado da Paraíba, Marcondes Gadelha. E ele tem dado, assim, todo o apoio, toda a carta branca para Gessi Fonseca seguir no PSC no Piauí numa posição de liderança, de protagonismo, inclusive de estratégia. E o plano eleitoral vai depender muito, segundo Gessi Fonseca, do cenário de 2022, das regras eleitorais e da própria conjuntura política. Aí ela poderá se definir por uma candidatura proporcional para a Assembleia Legislativa ou até mesmo uma candidatura buscando uma vaga na Câmara Federal. O nome de Gessi Fonseca ainda está quente na cabeça do eleitor, Lídia Brito? É um nome que se destacou bastante na eleição municipal de 2022, né? Vale lembrar que ela ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição, mas é o que a gente estava conversando antes, né? Ela não vai conseguir concretizar esse plano de ser deputada, seja estadual ou federal, em um partido onde ela pode sair praticamente sozinha, né? Sem uma chapa forte e competitiva para isso, né? Para que ela continue no PSC, o partido deve dar garantias para ela de que realmente vai conseguir montar uma chapa competitiva. Se isso não acontecer, eu acredito que o caminho de Gessi será realmente buscar uma outra legenda, uma legenda onde ela veja de fato essa possibilidade de ser candidata, uma candidata competitiva. E ela já recebeu convites de outras legendas, Joelson. Convites não faltaram de fato a Gessi Fonseca. Agora nós vamos falar com Lídia Brito a respeito da polêmica lista divulgada ou elaborada por Robert Rios Magalhães, o vice-prefeito de Teresina, dando nome de vereadores que teriam indicado pessoas para ocupar, não cargos, mas empregos, né, Edivaldo Barbosa, terceirizados na gestão pública municipal. Conta essa história para nós, Lídia. Olha, Gelson, o vice-prefeito de Teresina e secretário de Finanças, Robert Rios, anunciou que a prefeitura está fazendo uma espécie de auditoria para ter aí um controle do número de terceirizados. Segundo ele, existe aí um número alto de contratações de terceirizados e a prefeitura tem aí a suspeita de que alguns desses terceirizados que estão na folha de pagamento não seriam o que a gente chama de fantasmas, né? Eles estão na folha, mas não trabalham, né? Essas pessoas, segundo ele, foram acomodadas por questões políticas envolvendo as disputas do ano passado, mas essas pessoas de fato não prestam nenhum tipo de trabalho terceirizado. Ele afirma que está ocorrendo essa investigação, essa espécie de auditoria com relação a isso. Mas o que provocou aí uma grande confusão, e a gente pode até falar em crise, entre
a Câmara de Teresina e a Prefeitura com essa declaração de Robert Rios é porque o vice-prefeito, ele divulgou uma espécie de lista em que aparece o nome dos vereadores que mais indicaram terceirizados para a administração municipal. E essa postura de Robert Rios, ela foi bastante criticada hoje pelos vereadores, gerou uma reação muito grande na Câmara de Teresina e eles convocaram uma reunião, pediram que o presidente da casa, o vereador Jeová Alencar, realizasse uma reunião que deve estar ocorrendo nesse momento ainda para discutir uma resposta da Câmara de Teresina a essa lista divulgada por Robert Rios. Os vereadores se sentiram ofendidos pelo vice-prefeito. Segundo eles, isso soou como até um desrespeito na relação entre a Câmara e a Prefeitura. Vale reforçar também que quem trabalha, quem se engaja em uma campanha política, espera que quando aquele seu aliado chegue ao poder, tenha-se uma participação na administração. Então, os vereadores colocam que a indicação de terceirizados ou de comissionados para a Prefeitura de Teresina seria uma relação normal dentro do jogo político, e ficaram bastante incomodados com essa atitude do vice-prefeito de colocar nomes como do vereador Evandro Ide, do vereador Enzo Samuel, até outros vereadores que não se reelegeram, como Samuel Silveira, Joaninha, e aparecem nessa lista de Robert Rios. Então, isso causou uma crise e os vereadores querem que a Câmara aprove na quarta-feira, na próxima sessão, uma nota de repúdio contra o vice-prefeito Robert Rios. Jeová Alencar é do MDB, da base do prefeito Doutor Pessoa. Ele está conversando com os vereadores e o líder Renato Begé também vai tentar aí, de alguma forma, tentar apagar esse fogo. Agora vamos esperar o que vai acontecer até quarta-feira, se realmente vai ter essa nota de repúdio ou se o prefeito Doutor Pessoa vai conseguir acalmar essa situação, Joelson. Lídia, eu estava vendo aqui, estava lendo inclusive a reportagem sua, feita no seu blog, o blog da Lídia Brito. Aí fala aqui, inclusive, da deputada Lucy Silveira, como uma das pessoas que indicam cargos terceirizados, e por aí vai. Como é que é essa relação? Tudo isso precisa ser contado, né? Divulgou a lista, como é que vai ser? E a outra, nota de repúdio só sai talvez na quarta, né? Que é o dia que tem sessão, né? Que é o dia que tem sessão. Sessão deliberativa. Formal. Né? Exatamente. Isso, tem que ser aprovado no plenário, essa história toda. Mas daqui até lá tem muito espaço ainda para... Acho que agora a próxima quarta é de 26, a próxima quarta é 24. Isso. Né? 24, correto. Muito bem, dia 24, portanto. Então é isso. E Elivaldo Barbosa, aí eu quero perguntar para você. No começo houve aquela disposição dos vereadores em todos entenderem a prefeitura, ou seja, mesmo aqueles que foram colocados na oposição pelo voto popular, né, os partidos que estavam defendendo a candidatura de Kleber Montezuma, mesmo esses se mostraram dispostos a estar junto, perto do doutor Pessoa. Então tinha um clima favorável naquele começo. Agora, com isto, cria-se uma indisposição mais grave. É possível que isso já favoreça a formação da oposição. É possível, né? Dependendo muito das consequências, da agilidade dos bombeiros, que é uma crise que vai exigir bombeiros habilidosos, até com escadas magiros, para poder apagar esse incêndio que foi muito grande. E que seja resolvida no plano político e não atrapalhe a relação do Palácio da Cidade com o Palácio Coelho Chagas Rodrigues, que é o da Câmara Municipal. Mas daqui até quarta-feira tem um tempo a correr, tem um final de semana no meio, então eu imagino como vai ser o entendimento envolvendo o vice-prefeito Robert Rios, os vereadores, inclusive os da base aliada, e como isso acontecerá na semana que vem. O certo é que há dois caminhos. Ou essa situação se resolve na questão política, na discussão política, Lídia, ou então a corda vai puxar até quebrar.
Livaldo, há uma divisão na Câmara de Teresina. Alguns vereadores estavam reunidos hoje pela manhã, quando eu cheguei lá na Câmara, comentando essa situação, pedindo uma posição da casa, mas o que a gente percebeu foi uma certa divisão com relação à resposta que a Câmara deve dar à posição do vice-prefeito Robert Rios. É consenso entre eles que é preciso ter uma resposta, eles se sentiram ofendidos com essa questão, mas alguns afirmam que não seria necessário essa questão da nota de repúdio. Alguns vereadores chegaram até a afirmar que eles podem dar a resposta nas próximas votações de interesse da Prefeitura, mostrando então isso aí que o Joelson colocou, que você colocou, Alivaldo, da possibilidade de já ir surgindo de fato a oposição, porque eles colocaram aí que não vão facilitar muito as próximas votações na casa. Então, eles vão ainda tentar chegar a esse consenso se vão ou não apresentar de fato essa nota de repúdio contra o vice-prefeito, né? Seria algo bastante delicado, né, para a relação entre a Câmara e a gestão de Doutor Pessoa, mas eu acredito que nesse momento os bombeiros já estão agindo, o prefeito Doutor Pessoa deve estar se comunicando com a Câmara para tentar resolver essa situação, né? Não, seria difícil para o prefeito continuar com a atuação, né, com projetos encaminhados para a Câmara de Teresina com um terreno tão hostil, né, provocado por esses desentendimentos, desencontros que estão ocorrendo nos últimos dias, Joelson. Muito bem, Lídia Brito. E olha, agora também, Lídia, eu estava aqui vendo o seu blog, porque eu baixei o aplicativo CV Play no celular, aqui no celular, e aí, olha só aqui na câmera do Edvan, aqui, ó. Você vê aqui, ó. Tá ligado aqui o Edvan? Veja só, que é o blog da Lídia que eu baixei no meu celular. Olha a notícia que ela botou aqui, ó. Aliados afirmam que Doutor Pessoa busca comando de partido patriota. Pode ser o caminho. Olha aí. Olha o que a Lídia está trazendo no blog aqui. Lídia, aí também, Lídia. Doutor Pessoa pode sair do MDB, é isso mesmo? Joelson, no meio político já é visto aí como um consenso que dificilmente Doutor Pessoa permaneceria no MDB, permanece no MDB até 2022 e alguns aliados afirmam que o prefeito estaria tendo conversas com as direções nacionais de alguns partidos e um desses partidos seria o Patriota. O partido que aqui no Piauí em Teresina tem uma representante na Câmara de Teresina, a Tanandra Sara Patinhas, e pode ser a opção do prefeito Doutor Pessoa para a sua próxima empreitada política. Isso porque os aliados também afirmam que Doutor Pessoa estaria mostrando aí nos bastidores um certo interesse de ver a possibilidade de uma candidatura ao governo do estado. Todas as vezes que nós entrevistamos o Doutor Pessoa e o questionamos com relação a isso, ele não fala dessa possibilidade de ser candidato, ele fala que está focado na gestão, no trabalho como prefeito de Teresina, mas os aliados afirmam que Doutor Pessoa poderia ser uma espécie de terceira via, né? Teria aí o candidato do PT, Rafael Fonteles, Ciro Nogueira na oposição como progressistas e Doutor Pessoa poderia ser uma opção. E ele estaria no comando de um partido, né? No MDB, ele é um filiado, né, como prefeito, e estaria então buscando um partido para comandar e estar à frente aqui no cenário de Teresina, Joelson. Bom, seria uma manobra política bem ousada, Livaldo. Muito ousada, Joelson, porque ele deixaria um partido como o MDB, um partido forte, grande, que possibilitou uma vitória eleitoral extraordinária em Teresina para um mandato de 4 anos. Ele interrompeu o mandato com 1 ano e 3 meses para buscar uma candidatura majoritária pela oposição ao governo do estado. Tem que ser muito bem trabalhado, construído. Em acontecendo isso, Lídia, seguramente que terá
uma espécie de aval, de apoio de setores importantes da oposição no Piauí e também com as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro, que esse também deve ser o partido que o presidente deve se filiar para disputar a reeleição. Aí então, Lídia Brito, olha, acesse o blog da Lídia para você ver essas informações aqui com a gente.